E aí, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sábado 26 de abril, e essa semana foi complicada, hein, meus amigos? Uma série de acontecimentos que mostram realmente que o Brasil é o país da democracia relativa, isso é indiscutível. Mas além disso, a gente se tornou também o país do inverso, onde tudo é invertido. Aqui o capim come a vaca, o poste é que mija no cachorro, né? O rabo aqui balança o cachorro, não é mais o contrário. Aqui tudo é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Se você contar, ninguém acredita. Você tem que ver para crer. E mesmo vendo, às vezes a gente não acredita, não é? O que aconteceu com o presidente Bolsonaro, a prisão do Collor, né? O único preso da Lava Jato. O único. Sabe, Lula e todos aqueles que estão ao seu redor hoje estão soltos, alguns de volta à cena do crime, e o único que agora está preso é o Collor, no âmbito de desdobramentos aí da Operação Lava Jato. Claro que tudo isso não passa de uma cortina de fumaça, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante, e vamos comentar aqui algumas notícias da semana, que realmente vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente comentar, para que algumas dúvidas aí sejam elucidadas, tá? Então, começando com essa notícia aqui, ó. Sindicatos acusam Bolsonaro de abuso por gravar oficial de justiça que o intimou na UTI. Todo mundo viu, né, aquele absurdo que foi o presidente Bolsonaro ser intimado na UTI de um hospital. Eu até comentei a respeito, eu fui o único que vim aqui e expus para vocês. Olha, é um absurdo, porque uma coisa é você fazer uma live, onde você está falando para a câmera, outra coisa é você receber uma pessoa, alguém entrar ali numa UTI de hospital, um ambiente controlado, um ambiente que deve ser desintoxicado, quem entra lá tem que ter equipamentos esterilizados, etc., né? Um risco de contaminação muito grande, o presidente se recupera de uma grande cirurgia, então o risco de contaminação era enorme, isso era um absurdo, né? Mas aí vem sindicatos e acusam Bolsonaro de gravar oficial de justiça, como se isso fosse um absurdo, né? Primeiro, deixa eu dar uma informação que talvez essa gente aí, para não falar outra coisa, não tenha, né? Ou talvez eles tenham, mas porque são mau caráteres, né? Não expõem. Olha só, funcionários públicos, quaisquer funcionários públicos, no exercício da função, e o oficial de justiça aqui é um funcionário público, estava no exercício da função, não tem direito de imagem. É por isso que, por exemplo, numa abordagem policial, você tem o direito de gravar a abordagem policial. Você tem o direito de gravar o policial, ele não tem direito à sua imagem no exercício da função. Claro que nesse exemplo específico, né, numa abordagem policial, né, primeiro você vai obedecer a ordem do policial. Né? Se ele mandar você levantar a mão, você levanta a mão. Você não vai pôr a mão no bolso para pegar teu celular para gravar, meu amigo. Né? Ele vai resguardar a sua segurança e a dele também. Então ele pode interpretar de maneira errada, enfim. Mas a questão é, você pode gravar o policial, a abordagem dele, a abordagem de terceiro, porque ele não tem direito à imagem. Assim como a oficial de justiça. Então não há que sindicatos aí falar que abuso do poder por parte de Bolsonaro. Ele fez do limão uma limonada. Então, já que a oficial de justiça meteu o pé na porta, entrou na UTI, algo que contraria, inclusive, normas técnicas da medicina, né? Olha o pessoal aí que nos chamou de negacionistas, estão negando a ciência. A ciência diz, não pode entrar num ambiente controlado, restrito, que é uma UTI, sem autorização médica, sem estar esterilizado, sem estar devidamente paramentado para tal. No entanto, para intimar Bolsonaro, tá tudo certo, né? Aí vem idiota e fala, mas ele deu entrevista, ele fez uma live. Uma coisa é você falar para uma câmera, outra coisa é você desrespeitar a lei, porque a lei fala que o enfermo, a pessoa que está num hospital, não pode ser intimada. É a lei que fala. Essa é a questão. Depois tem até uma matéria de um Globo que eu vou comentar com vocês aqui, tá? Então, Bolsonaro, ele aproveitou a situação para expor ainda mais o que estava acontecendo e agora até a Europa está falando das arbitrariedades acontecendo aqui no Brasil. Né? Tudo bem que o caso do Eustáquio já tinha dado uma exposição muito grande, isso aqui apenas ratificou o que vem acontecendo, né? Membro do Parlamento Europeu, inclusive, vai propor aí sanções a Alexandre de Moraes. Eu já tinha comentado isso com vocês, inclusive, né? Enfim, meus amigos, é algo absurdo, mas no Brasil, no país da democracia relativa, onde o cachorro é abanado pelo seu rabo, né? E não ao contrário, isso aqui virou normal, né? E vejam só, sindicatos que essa semana se envolveram, né? A gente descobriu aí um rombo bilionário com B de bola.
né? A arrecadação, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Daí, quando eles souberam que iriam voltar à cena do crime, a coisa começou a mudar, né? Milhões de aposentados, né? Velhinhos, idosos, pessoas que trabalharam a vida inteira e agora estão aí ganhando merecidamente a sua aposentadoria, apesar de ser uma merreca, né? Mas estão ganhando. Tiveram aí assinaturas fraudadas para que fossem debitados, autorizados débitos provenientes de... Não é assinatura, é associação a sindicatos. Cara, é de cair o negócio da bunda, como diz um amigo meu. Temos aqui um gráfico, inclusive, que mostra o seguinte, ó. De 2020 a 2022, a coisa se manteve, né? Por quê? 2020, ó, 2 milhões, aí veio para 2.2, 2.1, 2.3. No final de 2022, a coisa começou a aumentar o número de assinaturas, né? Por quê? O pessoal já sabia que ia voltar à cena do crime, né? O Bolsonaro, sabe-se lá como, não tinha sido reeleito. E eles começaram, esse número magicamente começou a aumentar. Tanto é que em 2023 o número já havia saltado de 2,3 milhões para 3,2 milhões. E aí, meu amigo, foi só ladeira abaixo, sendo que em 2024 nós tivemos 7,6 milhões. Em 2025, o ano nem acabou ainda, nós já temos 7 milhões. E assim, é óbvio, cara, é óbvio, né? O animal tá no telhado, tem 4 patas, é peludinho, faz miau, ronrona, né? Que bicho que é? É um cachorro? É um elefante? Não, é claro que é um gato, tem rabo de gato, mia como gato, é peludinho como gato, tem 4 patas, é gato, meu amigo. Não é cachorro, não é elefante. Então é óbvio que isso aqui tem coisa errada, é óbvio que tem corrupção. Qual é a coincidência? Né? No final de 2022, começou a aumentar o número de associados em sindicatos? Não é coincidência, é óbvio que isso aqui é falcatrua, é óbvio que isso aqui é desvio, é fraude, é esquema. Né? E é claro que o Lula e seus compadres aí estão envolvidos nisso, tanto é que o irmão do Lula, que é dono de um sindicato aí, presidente de um sindicato, está envolvido no esquema também. E aí a gente tem que ver notícias como essa aqui, ó. Para cobrir rombo de fraudes no INSS, PSOL pede abertura de crédito de 6,3 bilhões de reais. Ou seja, eles querem que nós paguemos a conta do desvio de verba. Cadê esse dinheiro aqui? Por que o Supremo, por que o Alexandre de Moraes não determina 48 horas para o Lula se pronunciar, para o irmão do Lula se pronunciar? Por que não prende o irmão do Lula que participou desse esquema aqui? Por que não determina a quebra de sigilo bancário, telemático dessas pessoas envolvidas, os presidentes desses sindicatos? Por quê? Por que não vai atrás desse dinheiro? Follow the money, vamos saber quem são os corruptos. Tá muito fácil de descobrir isso aqui, tá muito fácil. Né? Vale ressaltar aqui, parabéns à PF por ter deflagrado essa operação, por ter descoberto esse esquema. É muito bom saber que vocês não estão preocupados apenas em prender e perseguir patriotas, né? Pelo menos vocês estão fazendo aí o que se espera que vocês façam, tá? Aí nós temos aqui o seguinte, TCU avisou a INSS de fraude em 2023, mandou o órgão mudar o sistema, mas o esquema foi mantido. Então o Tribunal de Contas da União falou, ó, tem caroço nesse angu aí, vamos mudar a receita. Muda a receita porque tá errado, tá favorecendo fraude. Só que o esquema foi mantido. Foi mantido. Tinham mandado afastar o presidente do INSS também, se não me engano. Ele foi mantido. Claro, a mando do Lula. Nada acontece nesse esquema todo sem a ordem dele. Essa é a questão, meus amigos. E aí, antes que eu possa falar do caso envolvendo o Collor e a decisão de Gilmar Mendes, por exemplo, essa grande cortina de fumaça, né? Me vem essa notícia aqui, canalha, para dizer o mínimo, do Globo. Ciência vai estudar caso de homem que faz live por horas, mas não consegue segurar uma caneta. Cara, isso aqui, pasmem, saiu no Globo. É duro ter que ler uma coisa dessa, porque claramente é um deboche com o presidente Bolsonaro, com a direita e com a lei. Porque isso aqui é mau caratismo. Eles sabem, se eu sei, é claro que os bambambãs da Globo sabem disso também. Uma coisa é você fazer uma live, você dar uma entrevista falando para um microfone, falando para um celular. Outra coisa é você receber uma pessoa num ambiente hospitalar, numa UTI, numa unidade de terapia intensiva. E outra coisa
é você ter uma lei que proíbe a pessoa de ser intimada numa UTI. Ah, então só porque ele fez uma live ele pode assinar um papel? Não, não pode. Por quê? Porque a lei diz o contrário. Bolsonaro não é mais um funcionário público. Então ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se ele está numa UTI, a lei não proíbe que ele possa fazer uma live. É direito dele. A lei não proíbe que ele possa, sei lá, jogar truco. É direito dele. Agora, Alexandre de Moraes é um servidor público no exercício da função. E a lei obriga que todo funcionário público só possa fazer aquilo que a lei permita. E a lei diz o seguinte: não pode intimar ninguém que esteja numa UTI. Então não é porque ele fez uma live que ele podia assinar um papel de intimação. Não, a lei não permite. A lei novamente foi descumprida, foi ignorada. E para essa gente está tudo certo. Ao que parece, para muitos idiotas de plantão por aí, também tá tudo certo. Ele fez uma live, ele pode assinar um papel. Cambada de idiota, não tem outra palavra para nomear vocês. É essa aí. E para finalizar, né? Todo mundo acompanhou. STF forma a maioria para manter a prisão de Collor. Gilmar Mendes leva o caso a plenário físico, né? Então, no momento que a gente teve aí um dos maiores escândalos dos últimos tempos expostos, com esse caso do INSS, né? Mais um escândalo no governo Lula, no regime Lula, o que não é nenhuma surpresa, veio essa notícia aí bombástica da prisão de Collor, o único preso da Lava Jato. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque se fosse para seguir a lógica, tá, pessoal? O Collor não deveria ser preso, porque não tem nenhum outro preso da Lava Jato. Empresas que confessaram corrupção assinaram acordos de leniência, de devolver o dinheiro, fruto de corrupção, agora estão tendo esse dinheiro devolvido, restituído, melhor dizendo, né? Então, nada surpreende. Mas se ninguém está preso, o Collor também não deveria ser preso, seguindo essa lógica aí. É outro corrupto, não vale nada, devia estar mofando na cadeia, assim como Lula e assim como os outros, mas ele agora vai ser o único. Então veio essa notícia da prisão do Collor como uma cortina de fumaça, né? Não, vamos abafar esse caso aí do INSS. O povo não pode saber que o pessoal do Lula lá estava roubando os velhinhos enquanto a gente acusa eles de golpe, né? Enquanto a gente acusa a direita de golpe. Enquanto passa essa história de golpe imaginário que não aconteceu 24 horas nos veículos de comunicação tradicional, enquanto o sistema se debruça sobre golpe imaginário e faz esses escândalos todos aí para ganhar notoriedade, para dar exposição e para que a pauta não seja outra, a não ser a narrativa do golpe fantasioso imaginário que não aconteceu, o pessoal desviava bilhões de velhinhos, de aposentados. Isso não pega bem, né? A gente tem que ofuscar. E aí me vem o Gilmar Mendes e dá mais tempo para cortina de fumaça, porque o Collor tá preso, já passou, então o que ele faz? Não, vamos levar para plenário, para a gente ficar mais umas semanas aí debatendo o assunto e para que a mídia não fale de outra coisa a não ser isso, né? Vamos deixar quieto aí essa história do INSS, porque pegou mal, né? Pegou mal. Essa é a questão, meus amigos. Então não vamos cair nessa historinha, vamos continuar falando para que quem ainda não sabe fique sabendo. Estavam tentando meter a mão no seu bolso. Se já não fizeram isso, estavam roubando dinheiro público dos velhinhos, dos aposentados. E agora o PSOL, o bracinho do PT, quer que a gente pague essa conta. Isso não vai acontecer. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.